A criança responde às impressões que as coisas lhe causam com gestos dirigidos a elas. A frase é do médico e filósofo francês Henri Vallon. No programa de hoje, nós vamos saber de que forma a instabilidade emocional pode interferir no processo de ensino-aprendizagem. Então, fique na boa, fique com a gente, está no ar o Educação. Meus convidados de hoje são a psicóloga Alcineia Andrião Trota e os professores Shirley Machado e José Henrique Azevedo. Muito bem-vindos ao programa. Alcineia, a afetividade tem tudo a ver com a aprendizagem? Sim, e como tem, né? A criança, quando nasce, ela fica no seio familiar e qual é a primeira coisa que ela faz saindo desse meio social? É a escola. Então, quem é que acolhe? A escola, os professores, a equipe pedagógica, todo mundo da escola. Então, a afetividade vai estar influenciando o tempo inteiro no processo de ensino-aprendizagem. Até porque é o primeiro lugar que a criança sai da casa dela e ela passa a frequentar, que é a escola. Eu imagino mais ou menos assim, se a gente está com raiva, falando assim de uma forma bem leiga, né? Se a gente está com raiva, a gente tende a escutar menos, de repente, o conselho que alguém está dando para a gente. Se a gente já confia naquela pessoa, tem uma afetividade por ela, uma empatia, quando ela fala alguma coisa, a gente, puxa vida, é mesmo. A gente presta mais atenção. Tem a ver com isso, professores? Com certeza. Claro. Com certeza. Na verdade, a emoção, ela mobiliza a atenção. Mobiliza a atenção, mobiliza a inteligência, né? Então, a prontidão para aprender passa necessariamente pela emoção. Aquilo de que a gente gosta, que respeita, a gente vai aprender com mais facilidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, não se aprende nada que não consiga passar pelo nosso emocional. Não existe essa possibilidade. E tem aquela questão da afetividade, o que afeta a gente, diretamente, né? E quando o aluno ele já entra naquele espaço, né, naquele espaço escolar, e ele é recebido com afetividade, com carinho, com alegria, com olhar, com aquele sorriso, isso já facilita o começo do caminho, dessa caminhada desse aluno, desse desenvolvimento. Então, acho que já é um primeiro passo. Agora, da mesma forma, se ele está inserido num contexto familiar, que alguma coisa está mexendo com a estabilidade emocional dele, ou na comunidade, e aí eu quero que você conte um pouquinho a história lá, de quando você dava aula no alemão, naquele momento ali em que houve aquilo tudo com o Tim Lopes. Você estava em contato direto com as crianças, como é que era o comportamento delas? Assim, nós tínhamos dois momentos, né? Tínhamos o momento antes do acontecimento e o depois. E os alunos, eles sentiam muito. Nós tínhamos o extremo. O aluno que achava aquilo banal, normal, era normal por estar naquele contexto, naquela violência. Então, quando estava acontecendo os conflitos, o tiro acontecendo, a gente no refeitório, o aluno, a gente se jogando debaixo da mesa, o aluno puxava o pratinho para comer, então para ele aquilo era normal. E tinha um aluno com aquela instabilidade, aquele choro, aquele desespero. E você, profissional também, naquele contexto, também precisa ter o seu emocional equilibrado para poder conseguir conduzir aquela situação, que é uma situação muito adversa para um ambiente escolar. Como é que era no processo de ensino-aprendizagem quando não havia os tiros, mas havia a ameaça de que eles poderiam começar a qualquer momento? Como é que era o comportamento da turma? Apreensivos, né? Sempre apreensivos, porque isso vai ver a família chega na escola sabendo o que está acontecendo, então pega um filho, outro filho, e você, enquanto profissional, tem que estar acalmando aqueles que ficam. Então tem que ter todo aquele carinho, todo aquele sentimento, toda aquela conversa para que ele entenda, a criança entenda o que realmente está acontecendo, o porquê que ele está naquele momento, que a família acalmando mesmo, para que ele possa retomar e você também replanejar a sua aula, porque você tem todo um planejamento que naquele momento tem que ser modificado por conta do contexto. Então é aquilo, é a vivência daquele momento, é você, professor, saber orientar o seu aluno, é você conversar, é você dar afetividade, que naquele momento ele quer ser acolhido, ele precisa daquela estabilidade emocional. E aí é onde a gente entra enquanto Tem algum educador. caso assim que você lembre de algum aluninho especial? Eu lembro de um aluno que nesse movimento de muita movimentação na comunidade, tanto da questão de visibilidade quanto a questão da violência, ele dizia, professora,
eu posso ir com você para sua residência, para sua casa? Eu posso estar com você? Me tira daqui. E a gente sentia que na hora da concentração, da atividade, da rodinha, das atividades de grupo, ele sempre estava mais encolhidinho no cantinho dele, eu não queria interagir muito bem. Então isso era um reflexo de quando antes não era assim. E a partir daquele momento ele ficou daquela forma. Então a gente sabe que diretamente o emocional dele estava abalado, ele não estava se sentindo bem naquele espaço, ele queria sair daquele contexto. Então, com certeza... Em situações como essa, Alcineia, é imprescindível que os professores, os pais, toda a comunidade esteja envolvida em algum processo, em alguma terapia, alguma coisa nesse sentido. Às vezes eu recebo as crianças exatamente com pânico, com alto índice de ansiedade, né? Por conta desses problemas que vivenciaram. Atendi um menino que ele chorava, já estava com 9 anos, já não queria mais voltar para a escola por conta de tiros, de tanto medo, mas ele ficava com medo, na realidade, o tiro aconteceu, ele ouviu de dentro da escola, mas pensando que tivesse acontecido alguma coisa com a mãe. E aí ele ficou um longo tempo em tratamento, por conta, eu trabalhei muito com desenhos, tive que ir na escola, com os coleguinhas, tudo dele. Ele ouvia um tiro, pronto, desestabilizava totalmente o menino, não conseguia fazer as provas, dava um branco nele, e quando ele via até o carro da polícia, ele também se sentia ameaçado, achava que alguma coisa ia acontecer novamente. Enfim, foi um trabalho difícil e nesse caso, realmente nós precisamos muito dos professores. Quando a criança ela muda muito o comportamento, quando as notas dela caem, que ela não quer mais voltar para a escola por conta do que está acontecendo em volta, na comunidade ou perto de uma área de risco, atrapalha em todo o desenvolvimento e no processo mesmo do aluno ali, no rendimento dele escolar. Tá? Agora, o que nós observamos, que não é só quem está dentro da comunidade, não. Tá? No caminho também, indo para a escola, essa criança também ela fica com medo. Sim, muitas vezes. Às vezes a gente pensa, não, ela precisa estar na escola. Não, ela não precisa estar dentro da escola ouvindo o que está acontecendo, não. Na rua mesmo, às vezes ela presenciou, ela fica com medo. Claro. E aí ela passa a ter medo de ir para a escola, às vezes, exatamente naquele instante, porque causou um trauma para aquela criança. Então, muitas vezes, o professor não dá para trabalhar na sala de aula e precisa realmente da ajuda psicológica e, às vezes, até de uma medicação, até para ajudar essa criança na ansiedade dela. Pois é, e aí eu queria dicas dos professores e suas dicas também, porque a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para pagar psicólogo, que nem toda escola tem psicólogo, muitas não têm. Dicas para o que fazer nesse momento, onde buscar uma ajuda. Eu acho que o primordial também é você estar com essa família. Eu acho que você está nessa escuta, é você trazendo essa família para dentro desse espaço, é você conversando sobre a situação desse aluno que tinha um comportamento até um certo momento e tem depois uma variação de comportamento por conta desse contexto, né? E aí a gente está trazendo essa família para ela estar ajudando até com a fala de como que ele é nesse espaço da casa dele, se é mesmo diferente como é na escola. Então acho que a família é o primeiro passo, é trazer para que ela até às vezes tome noção, tome pé do que está acontecendo com essa criança. Agora, às vezes não é só por conta da violência, tá? Às vezes a criança também começa a não conseguir dar conta da complexidade que começa a ficar as disciplinas. Então, ela começa a ter dificuldades. Olha. E aí ela começa a apresentar esse medo. Então, aí ela vai ter o problema emocional dela. Sempre o problema da criança. A criança que não está conseguindo enfrentar aquele medo. Então, ela começa, as matérias começam a ficar um pouquinho mais difíceis, ela começa a não dar conta, tá? Aí ela começa a ter, na hora de ir para a escola, dor de barriga, dor de cabeça, ela começa a apresentar alguns sintomas que antes não apresentavam. Não está dando conta dessa mudança. Ela começa a não dar conta. Aí o professor, nessa hora, às vezes não tem o psicólogo, mas dentro da escola nós temos o orientador educacional, nós podemos ter uma professora tentando ver por que aquela criança não está rendendo igual as outras crianças. Então, não é necessário ter o psicólogo ali na escola, mas se ela estava acompanhando e ela, de repente, ela começa a não acompanhar, claro, você chamou a família, não está acontecendo nada em casa, e aí é a escola, é ela que não está conseguindo, por que ela não está conseguindo acompanhar aquela turma? Então, muitas vezes não é só por conta da violência, e sim porque a criança não está conseguindo avançar.
Tá? Certo. E aí você tem que avaliar, ela está com algum problema de aprendizagem, em que matéria? É em matemática, é português, é em todas as disciplinas? Ah, não, é só em matemática. Tem que estar avaliando. E aí esse é um entendeu? sinal maior que possa ter a ver com a complexidade da matéria, de repente, para ele. Agora, me corrija se eu estiver errada, Alcineia, as universidades ou algumas universidades tem um centro de psicologia, não é isso? Para estágio dos alunos que estão formando e que cobram preços simbólicos. Que também é uma alternativa para você que está em casa, de repente não tem dinheiro para pagar um psicólogo, procurar uma universidade. Qualquer universidade que tenha um curso de psicologia e fonoaudiologia, porque a psicologia vai estar trabalhando a parte emocional, mas o curso de fonoaudiologia nós trabalhamos com distúrbio de leitura, de escrita, descalculia, que é a da matemática, disgrafia. Então, qualquer universidade tem esses dois cursos, podem procurar, inclusive às vezes faltam crianças até para a gente trabalhar. Nós, estagiários ali, a gente precisando de crianças e não tem. Então, qualquer lugar tem o curso dessas duas graduações, pode ir, que tem o SPA, é só ir lá se inscrever e eles vão estar chamando a criança e vai estar acompanhando. Geralmente os alunos estão na faixa de 7º, no 8º período em diante, tem a supervisão, é um trabalho muito bom, tá? Aconselho para quem está ouvindo. Olha, que bom, fica a dica aí do programa. Fazer, tá? Eu acho legal que a não aprendizagem gera ansiedade nessa criança. Sim. Assim, além de um problema psicológico, é um problema pedagógico, sobretudo, né? Porque assim, como é que eu, professor, olho a não aprendizagem do meu aluno? Né? Então, nessa hora, acho que o professor tem que ter um olhar muito cuidadoso para esse aluno que não aprende, né? Por que ele não aprende? Que outras estratégias eu posso usar? E então, o papel do professor... saber qual matéria, claro, se é em todas ou é em uma, claro, entendeu? A sensibilidade do professor é fundamental. Como é que eu olho o menino que não aprende? Né? É com compreensão, com desdém, culpando isso ou aquela situação? De que forma eu, professor, olho a situação do menino que não aprende? Assim, eu diria que talvez seja a maior causa de ansiedade das crianças. E elas reagem de forma absolutamente diferente. Algumas quase que violentamente. Outros com outros apáticos. Exatamente. Assim, a gente precisa trazer essa questão da ansiedade da criança, da questão emocional, também como uma produção da escola. A escola também produz ansiedade. E isso a gente métodos, né? Dependendo do método. A pressão, por exemplo, pelo desempenho. Né? A pressão pelo desempenho é uma coisa complicada, que desestabiliza aluno, professor, escola. A gente diz assim, a escola que adoece alguns alunos e alguns professores. E isso a gente precisa ver com muito cuidado. E assim, só para lembrar, a questão das escolas em áreas deflagradas, com mais complicações sociais, são estatisticamente as que têm um desempenho muito menor. Se tem um desempenho muito menor, agrava a questão emocional daquelas crianças. Então vira meio que uma bola de neve, que em algum momento a gente precisa estancar, né? E principalmente assim, esses alunos, eles precisam de uma motivação maior. Né? O professor tem que ter uma prática diferenciada, tem que ter um amor maior, o seu fazer pedagógico tem que ser um fazer que o aluno tenha a vontade, o desejo de estar naquele espaço, já que ele está no momento emocionalmente abalado. Então, o professor tem que ser rico no seu pedagógico. Eu acho que tem que ter cada vez com aulas mais interessantes, tem que estar instigando esse desafio, porque o aluno aprende muito mais com o desafio, né? Tem que ser um lugar que você chegue a prazeroso. Um bálsamo, tá aqui, né? Agora, muito interessante o que vocês falaram. Quer dizer, o professor ele tem que ter um olhar mais maduro, né? Eu dei aula há muitos anos no município do Rio de Janeiro e às vezes via colega falando assim, esse garoto toda hora quer ir no banheiro. A Alcineia falou aqui que essa coisa de ir no banheiro, porque aí o que acontece na cabeça de muitos professores, não estou falando de todos, nem da maioria, mas de muitos professores. Ele está querendo ir ao banheiro porque ele quer fazer bagunça, ele quer ir para o pátio, ele quer ir para a quadra. E na verdade não, às vezes ele pode estar querendo ir no banheiro mesmo porque ele está nervoso, não está conseguindo aprender, ou por um problema do método da escola, ou o método usado pelo professor, ou por alguma coisa na comunidade, ou por algo em casa
Não é isso? Uhum. Porque uma criança que ela tem uma hiperatividade, ela vai sentir mais vontade de ir ao banheiro mesmo, até por conta da agitação dela. Então, o professor é indicado que mesmo que essa criança queira ir no banheiro toda hora, a professora usa uma técnicazinha lá dela tentar monitorar. Eu sempre dou a dica para ela colocar no cantinho do quadro para quantas vezes essa criança foi e estabelecer regras com ele. Ó, você só vai 3 vezes. E aí ela começar. Ele mesmo já vai perceber ali quantas vezes ele foi. E ela, quando ele começa a ir muito ao banheiro, tira a atenção dos outros alunos e o controle dela também, né? Mas também temos que observar por que ele está indo. É em todas as matérias, é em todas as aulas, é só naquela aula específica daquela professora. Na realidade, esse levantamento tem que ser feito em todo. Porque às vezes é só... Não, pode completar o raciocínio. Porque às vezes é só na aula de matemática, porque ele não está conseguindo, tá? Às vezes é só na aula de português, porque é difícil dele dominar os textos, ele não está conseguindo fazer as interpretações. Ou seja, tudo aquilo que está exigindo um pouquinho mais dele, então ele passa a ter medo, trava, e às vezes ele sente essa vontade de ir ao banheiro. Como nós adultos também, quando nós vamos fazer uma prova, a gente também fica tenso. A gente está no finalzinho desse bloco, e eu vou deixar para o próximo, já deixar aí você pensando e curioso, sobre a história do xixi que eu aprendi, o xixi depois do recreio. E também quero ouvir a história do professor Henrique. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí, não.